sabe, não uma era, pessoa que não conhece. mas não era. Gente, olha aqui, ó. Nós estamos no adiantado da hora, vamos juntar as contribuições. Olhem só o que é importante, diz. Porque muitas vezes eu acho que ela estava numa situação que era sem pensar, da mesma forma que quando também ela estava pensando se ia dar o número ou não ia dar o número pro cara ali na batida, também a gente não tem tempo de fazer todas as etapas do processo de escolha. E eu queria saber como é que entra essa questão, assim, como a gente está premido pela questão temporal. É justamente o ponto da... Como é que tu... É o tipo da coisa assim, pô... A inconsciência que tu disseste. Mas é que isso é um desenvolvimento de uma habilidade de não dar descarga aos impulsos e por conta de uma prática diária contemplativa, meditativa, reflexiva da vida, das pequenas tolices, a gente vai se tornando um sujeito mais esperto, mais acordado, consegue ver mais os 5 já. mais prudente, que no caso é ver o 5 e escolher mesmo assim ser espontâneo e não impulsivo. Quer dizer, eu tô me comunicando com o meu ex-chefe, o cara pode aproveitar esse nosso encontro no Twitter para me dar uma cantada ou não, e o meu namorado vai ter acesso a isso, porque eu tô num ambiente público. O Twitter é um instrumento público e eu já conheço o Rodrigo. Não é a primeira vez, agora eu tô na maldade, assim, só porque eu quero desenvolver um raciocínio. Eu já conheço o Rodrigo. E eu acho, inclusive, que o Rodrigo não deu bola quando eu falei pra ele que eu quase caí do avião, entendeu? Porque eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu tava super nervosa, eu telefonei pro Rodrigo e ele falou, olha só que legal que tu não morreu e a gente se vê depois, fala depois que tem um jogo, tá beleza? Tá beleza, Rodrigo, tá beleza. Eu vou me divertir no Twitter. Nunca faço. O Rodrigo não me deu muita bola, eu resolvi brincar no Twitter. O Twitter é um ambiente público. O Rodrigo ficou com ciúmes, que peninha. E não me ralei coisa nenhuma. Porque tudo depende do... Tudo depende da possibilidade de acolher os resultados com mais ou menos julgamento. Tudo depende da possibilidade de acolher os resultados com mais ou menos protagonismo. Não, eu tava lá, resolvi escrever, o Rodrigo é ciumento, problema dele. E eu vou continuar sendo assim, espontâneo, continuar usando... Mas aí o que eu tô fazendo? Nessa árvore de raciocínio eu tô eu tô fazendo uma digitação cuidadosa, não uma fala cuidadosa, mas assim, porque eu sei que o cara... Né? Eu sei que o meu namorado tem esse tipo de tendência, né? Ou eu sei que o meu chefe, ex-chefe, ele pode responder esse tipo de coisa, mas talvez não. De repente eu tenho um relacionamento com o meu ex-chefe que eu jamais imaginei que o cara poderia responder uma coisa. E além disso, o cara respondeu um negócio espontaneamente que não tinha a mínima intenção. Quer dizer, foi um troço completo. Então, Mas por isso 6. Alice quer falar. Eu só acho Por que isso tem que 6. Quando eu escolho um caminho que eu vou percorrer. O resultado foge da minha governabilidade. Eu ia falar isso pra não entrar virar o fio e ficar tentando controlar o incontrolável, como a gente fala aqui, senão começa, né, que falou de como é que a gente vai saber o passo a passo é tudo rápido, claro, com exercício a gente vai pegando, mas também não dá pra entrar numa infinita e daí tu não também fica parado mesmo, né? Porque daí tu quer pensar todas as possibilidades, não tem como, né? São as mais... O pulo do gato é lembrar sempre que a gente está escolhendo um caminho para poder acolher que o resultado, já que é imponderável e está fora da minha governabilidade, pode me levar para uma direção absolutamente oposta daquela dos meus propósitos. Mas, quando eu posso fazer esse processo na velocidade em que eu puder fazer,
sabendo que a estratégia, o segundo pulo do gato, é não agir impulsivamente. Para a imensa maioria das pessoas e situações. Para outras, como não tem nada absoluto, não vai ter uma verdade comum para todos nós, outros precisarão ter um pouco mais de presteza no movimento. Não poderão ficar esperando, contemplando, investigando, porque já tem uma alma mais procrastinadora. Então, para estes, mais presteza de ação. Mas para a imensa maioria das pessoas, reserva o impulso e investiga um pouquinho mais. Com o tempo e com a prática reflexiva, a gente vai mais rápido por isso daqui, intuitivamente, sem precisar. Como é mesmo a primeira etapa? Qual é? Não, esse negócio, a alma da gente faz. E uma alma saudável, ela faz isso sozinha, sem um comando consciente. Aí Ela desdobra. Fala. Não, é que entra o processo de crescimento e de aprendizado de uma coisa para outra. Quer dizer, no segundo momento que vai ter uma situação igual, já vai ser diferente. Né? Eu vejo no meu caso primeiro, que eu já falei, se eu tivesse feito um pouquinho mais pensado, se eu já tivesse, não querendo falar no ser, mas se naquela escolha as coisas tivessem sido menos impulsivas, eu estaria mais preparada para a frustração do caminho que eu encontrei. Claro, mas não sempre, deu, mas né? não dá. foi. Mas então, assim, se tu escolhe um caminho e abre possibilidades, independente do que ele der, a dor vai ser mais espalhada, a frustração tu vai administrar bem, fui eu que escolhi. Né? E a partir do momento que tu não escolhe, claro, tu só te entristece. ou até tu administra a frustração de uma outra maneira. Agora, se tu vai impulsivamente, sem medir nada, e ainda idealizando, quer dizer, aí tu chega lá no fim e corta os pulsos, se a coisa não acontecer do jeito que tu imaginaste. Né? Só quero chamar a atenção de uma coisa que é super importante para nós, é que assim, poderemos viver esse processo mais ou menos consciente, poderemos agir impulsivamente, mas uma estratégia que sempre serve para nós, para as próximas vezes, é, mesmo depois de acontecido o resultado, investigar um pouco os nossos propósitos na ação. Porque nós vamos descobrir informações importantíssimas de quem nós somos. Por exemplo, o exemplo que a Cristiane deu aqui, só usando o exemplo da Roberta e tirando do caso da Roberta, a Roberta poderá perceber que, sim, ela se movimenta com o intuito de provocar ciúmes. E aí, uma descoberta linda. E aí, mas é verdade, eu fico falando mal de tudo que é homem que eu me relaciono. Eu me sinto super mal, inclusive termino o relacionamento com essas pessoas, porque os caras são super ciumentos. E agora eu me dou conta que eu me movimento oferecendo um cenário que é um convite para o ciúme. Mas olha só, eu não tinha me dado conta. Sabe que eu tenho um cutuco por esse fulano ali? Quando eu vi ele no Twitter, pensei, que saudade dele. Quanto tempo? E vamos imaginar que o cara não fosse casado, que seria ótimo ela descobrir que tinha um cutuco com o cara e que, olha só, tinha esquecido essa pessoa da minha vida. E, entre o fulaninho e o Beltraninho, mas é Beltraninho, e lá no Twitter, Beltraninho, que bom te ver no Twitter. Quando eu olho e falo, deu merda, eu olho para aquilo que eu estou dizendo e penso o seguinte, o que eu reconheci dentro de mim, que estava num nível inconsciente e que agora se conscientizou. Eu não tinha me dado conta, mas eu acho que o Rodrigo é ciumento. É bem mais ciumento do que eu imaginava. Bem mais ciumento. Quando eu falei, vai dar merda. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? O Rodrigo não é ciumento? Eu tô com essa ideia que vai dar merda. Aí, o Rodrigo se manifesta. E aí eu, olha só, eu não sabia que eu sabia
que o Rodrigo era mais ciumento do que até aquele momento eu podia reconhecer. E por que será que eu não podia reconhecer que o Rodrigo era mais ciumento do que até aquele momento? Cara, eu odeio o homem ciumento. Eu me lembro do meu pai, a vida da minha mãe foi um inferno. Não, esse troço eu não quero pra mim. Então, vão se revelando coisas nesse processo A nosso respeito. de investigação sobre a nossa inconsciência, que é a única coisa que nos interessa, é a nossa inconsciência. E vai ficando um viver muito mais rico. Vai facilitando as futuras escolhas, Vai né? simplificando, facilitar jamais. Simplificar. Infelizmente, o negócio sofisticadíssimo termina em morte, nunca sabemos quando será. Então é só simples e perigosíssimo viver. Isso. Bem legal. 11h10 da noite, a minha casa essa Bem legal. E é uma revelação. surpresa, uma revelação que é uma Nenhum de nós surpresa. É verdade. Eu não Não vou é? tuitar isso. Alguém pode olhar e se matar. 9 pessoas se suicidam à noite no... Vai ser suicídio. Tweetem bastante agora, quando chegarem em casa, falando do curso. Eu só fiquei numa dúvida que... Sou uma. Hoje ela tá afiada, hein? Eu amo a Cris, ela é demais. Quando a gente vai fazer uma escolha, a gente deve sempre tentar observar qual o pior Sempre. resultado. Sempre. Ah, então o objetivo é esse. Na nossa Nas escolhas, tecnologia, a gente sim. tem que... Sim. Porque a nossa alminha, que tende a escolher o caminho mais fácil, fácil mesmo, não simples, a nossa alminha busca o caminho mais fácil, ela tende a, para escolher e se desincumbir, transformar o cenário num cenário mais favorável. Banal. Simplesmente para dar uma facilitada na vida, né? E a gente manter a ilusão de controle. Tá tudo dominado, Eita, não só vai dar tem nada. coisa boa aqui para acontecer. Então, vou nessa que parece que tem menos problema, né? Tá tudo resolvido. Se a gente força um pouco e vai contra essa inclinação natural de facilitar o pedaço, porque como a Cristiane disse, não tem nada fácil mesmo. E se a gente apresenta para nós mais... Oi? Nem o tudo fácil, Nem o tudo fácil é fácil. Olha, E isso da mais... Zona Sul é muito bom. Não, e mais, não é só olhar o pior cenário, porque ainda olhar o pior cenário é fácil perto da nossa tarefa. A nossa tarefa é reconhecer o pior cenário para nós e tentar nos imaginar nesse pior cenário. Aí a boca encardiu de vez, porque uma coisa é achar o pior cenário ali na leneira, assim. E a outra é eu, Denise, nesse pior cenário. Não aguento. E eu achei que dava para eu fazer esse negócio. Então, a tecnologia de se reconhecer as limitações no pior cenário é só para nos dar uma margenzinha de ação antecipadamente para ver se eu consigo fazer frente aos possíveis desdobramentos. Porque a grande contribuição, ou é tido como a grande mudança anatômica e fisiológica nossa, que nos permitiu ser essa espécie que transforma o planeta que vive, é o tal do lobo frontal. E a tarefa do tal do lobo frontal é uma tarefa de nos permitir olhar para o futuro e imaginar o futuro. Mas a nossa alminha gosta de imaginar o futuro dourado. Só que imaginar o futuro menos dourado é o que nos permite um cenário adverso para o qual eu posso fazer o planejamento de enfrentamento do cenário adverso. E é só por isso que a gente parou de morrer com 30 anos, porque a gente começou a guardar comida. E aí depois, como a comida começou a estragar e o cara começou a pensar o que ele ia fazer, ele resolveu plantar.
e resolveu domesticar os animais. Então, a gente só deixou de ser nômade e virou produtor, coletador e agricultor e foi para o pastoreio, porque a gente viu que esse negócio de ser coletador já não dava mais, então eu precisava produzir a minha comida. E eu só produzia a minha comida porque o cara olhou para frente e viu que no inverno ele não coletava. Então, estes cenários, a gente faz isso daqui sempre. Quando vocês olharem para esse lado, é só para ver o bonito. E aí a gente se puxa para olhar para esse lado aqui também. Porque é nesse cenário do lado de cá que nós vamos nos planejar. E aí eu vou ver, não tem Denise que possa ser assaltada de novo na saída de um banco. Então não vou mais em banco que fica em porta, em beira de calçada. Tá. É uma estratégia que ela definiu, isso não quer dizer que ela não vai ser assaltada. O que é importante para nós nisso é que nem só pensar flores ou só pensar coisas ruins representa a saúde. O que representa a saúde é a mobilidade desse pensamento, né? A gente sabe que na depressão, inclusive, ficam circuitos neurais encharcados e o pensamento só faz aquele circuito sombrio. Então, não é só a capacidade de pensar o pior cenário, é a capacidade de transitar isso tudo aqui. Eu estava pensando nisso agora, porque eu acho que o bacana é quando tu faz esse coteja entre um pior cenário e um outro pior cenário, porque eu também posso me sacanear, entre aspas, ali, chegar e dizer assim, não, esse cenário aqui não dá pra mim. Mas do tipo assim, eu não tô a fim de enfrentar tô querendo me escapar também dessa boca aqui. Mas na hora que eu vou lá pro outro, eu digo, esse aqui ainda é pior, claro, aí aquele já fica viável. Isso que o Leonardo está levantando para nós é o fundamental. Nas nossas escolhas, poder pensar, poder imaginar vários piores cenários vai fazer com que a gente escolha com mais consciência. Então eu tô ali, tô aborrecida, só porque me interessa que eu inventei essa história. O meu namorado não me deu a bola de vida e eu agora vou ficar brincando nesse troço de Twitter, que eu já sei que dá um monte de rolo mesmo, e vou pegar todos meus amigos que eu não faz tempo que eu não vejo, vou começar a twittar todos eles, cheio de saudade para todos eles. Muito bem. Não, eu não vou fazer isso, porque da outra vez me ferrei. Não vou fazer nada. Pior é eu não fazer nada. Tô me sentindo aqui chateada, tô me sentindo aborrecida, tô me sentindo sem companhia. Eu vou para esse negócio aí. Então, e aí quando o outro fica incomodado, né? Não é tão ruim. É tão bom assim ver incomodado. E ver como é que... aliás, eu queria falar para você o seguinte, eu me saí super bem. Porque das outras vezes que isso aconteceu, nossa, eu fiquei tão braba. E dessa vez eu até me senti assim meio lisonjeada. E eu me senti muito melhor. Pronto, eu me surpreendo de novo. O nosso interesse com relação às escolhas é que através dessa tecnologia a gente aumente a mobilidade. É isso. E que ao final a gente tenha bem presente e tenha a convicção de que só está escolhendo um caminho. Porque o resultado, se a gente tivesse uma crise religiosa agora, a gente diria que o resultado a Deus pertence. Porque não sabemos. E ao final desse caminho, o que o Léo disse é que aí se revela o que é mais forte em nós. Se revela porque fica tão claro aquele negócio que mesmo que tenha gosto ruim, a gente tô topando essa parada, porque é isso. Nestes cenários é isso. Mesmo com gosto ruim, me dá creme de aspargo, porque entre comer creme de aspargo é uma delícia. Creme de ervilha, porque eu não gosto muito de creme de ervilha. Entre comer creme de ervilha e passar fome,
pratos de creme de ervilha. E vamos nessa. E aí o creme de ervilha, que entre um creme de aspargo, um de cogumelos e um de ervilha, virou banquete. E aí eu já posso, inclusive, celebrar a possibilidade de ter um creme de ervilha, né? E não ficar com fome essa noite. Tudo depende da nossa competência de investigar, significar os fatos e transformar eles em motes de saúde para nós. E é por isso, fechando 2, não vamos falar do 3 hoje, que ao final do caminho as coisas ficam um pouco mais claras em nós, diz Gabriel. Não, Não. prestando atenção bastante. E que segue o tema, porque como esse é um assunto que a gente só consegue aprender no momento em que a gente circula nesse tipo de construção, é importante que vocês sigam investigando as suas escolhas para que na semana que vem a gente siga conversando Sobre os exemplos. sobre essa prática de investigação, tá? Então, não esqueci, vamos seguir nos oferecendo, tá? Boa semana, amores. Obrigado. Muito bom. Tem nosso lapinho em casa? Então leva ele para te acompanhar. Peraí, o que eu roí a bundinha? Essa bundinha pega o Deixa que eu levo a bundinha. Isso.